É uma alegria para o Instituto dos Magistrados do Brasil, IMB, receber nesta oportunidade um querido colega, diretor, um magistrado já provado nas lides da sua atividade, das atividades jurisdicionais a que todos os magistrados são submetidos, que é o desembargador Antônio Carlos Esteves Torres. O desembargador Antônio Carlos Esteves Torres tem uma história que é muito rica, não é? Porque, principalmente, a cultura, o estudo, o conhecimento, a filosofia e as atividades que todos os seres humanos que se preocupam com o seu semelhante devem explorar, ele tem feito isso ao longo de toda a sua vida. Ele é formado pela Faculdade Nacional de Direito, aqui no Rio de Janeiro. Ele foi magistrado de carreira e é recém-aposentado. Ele é formado pela Escola Superior de Guerra, uma escola a qual ele permanece vinculado como conferencista, de modo que, se nós fôssemos ler o seu currículo, nós demandaríamos um tempo tão grande que ele não teria tempo para nos dizer sobre um pouco da sua vida. E, atualmente, ele é, com muito orgulho, para muito orgulho nosso, ele é o presidente do Grupo de Estudos de História do Direito e tem produzido programas realmente importantíssimos, relevantes para o operador do direito, para aquele que milita e quer aprender no curso da história o porquê das coisas. Então, esses acontecimentos que muitas vezes nós temos dificuldade de avaliar, em sua maioria já traz em si o embrião da própria história a torná-la efetiva. Então, nós agradecemos a atenção do desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, que atendeu o nosso convite e vai nos falar um pouco sobre a sua vida, sobre as suas atividades e suas expectativas e projetos para o futuro. Desembargador Antônio Carlos Esteves, uma alegria recebê-lo. Gostaríamos de ter as suas considerações iniciais, que podem ser de cunho pessoal. Muito boa tarde, senhor presidente, desembargador Flávio Dutra. Eu estou ainda impactado por este introito que Vossa Excelência acabou de explanar e, de uma certa forma, até pensei que não se tratava de mim, porque depois de tantas atividades, eu às vezes me caio a pensar como o destino se aproveitou de mim e realmente o senhor fez um resumo das principais atividades. Mas eu, além destas atividades a que o senhor se refere, eu nasci em São Paulo. Eu sou do Cambuci, lá em São Paulo. E a minha vida tem fatos estranhos. Este de hoje, por exemplo, meus caros companheiros que estão a nos acompanhar, para mim, é uma hora grata, é uma hora de fim de vida. Eu já poderia morrer, eu estaria satisfeito, porque não sei se sabem, e sabem certamente, a idade média do brasileiro hoje está em 72 anos. Eu já tenho 77. Então, eu já estou devendo 5 anos, dos quais eu ressalto 12 de Banco Central do Brasil, 25
de magistratura, e nesse ínterim eu pude não dar aula, eu não gosto da expressão dar aula, mas eu pude expor para os meus colegas, eu pude expor diversas situações. A primeira língua que eu falei, que é uma curiosidade, não foi português. Eu vejo que as ondas de curiosidade que agora cortam a testa do presidente, diz, ué, o que é isto? É porque, como eu disse, eu nasci em São Paulo. Os meus padrinhos ficavam comigo, porque os padrinhos no sistema italiano são diferentes. Aqui a pessoa batiza a criança e depois nunca mais a vê. Não, eles se responsabilizavam por mim. E eu vim muito novo para o Rio de Janeiro, vim com 3 anos de idade, mas eu não conseguia entender direito porque a primeira língua que eu não falei, mas de que tomei conhecimento foi italiano. Acabei tendo que trabalhar na Itália, enfim. Mas depois eu descobri que eu era afro-brasileiro e que a Itália, não nesse momento, mas a Itália, embora tenha muito de afro-italiano, comecei, senhor presidente, a falar sobre história, porque o sul da Itália é um pedaço de África. E pouca gente sabe. Como Portugal, por exemplo, durante 700 anos, os muçulmanos e alguns afro-portugueses ficaram lá durante 700 anos. E 700 anos deixam marcas indeléveis. Muitos portugueses ainda mantêm um tom de pele que não é exatamente o caucasiano, não é exatamente o sueco, ou o norueguês, ou parte da Rússia, porque a Rússia tem uma parte que se aproxima demais do sistema asiático, e quem puder assistir a uma obra-prima chamada Derzu Erzalá vai saber o que eu estou dizendo. Então, senhor presidente, eu tenho a impressão de que está explicado por que o senhor teve a coragem de me convidar para colaborar com a sua administração, justamente na parte que diz respeito à história. Eis aí. Muito bem. Acho que se há algum mérito na minha administração, com certeza esse é um deles. Se houver mais de um, mas se houver apenas um, posso acreditar eu quase diria, embora não infenso as críticas que justamente sofro, mas foi a de escolher Vossa Excelência para presidente do Grupo de Estudos de História do Direito. E um homem que, de certa forma, vivenciou, e nós vivenciamos a história todos os dias, não é? História é mais versão do que fato, não é? Embora eu sempre tenha sido, digamos, contrário a essa ideia, eu tenho sofrido muito por essa posição que tenho exposto, mas se nós temos a versão dos fatos, nós queremos chegar aos fatos, ou pelo menos a novas versões, até mesmo para que
nós possamos escolher aquela que coaduna com a nossa inteligência, com o nosso entendimento, com a nossa percepção, ou com a nossa capacidade de assimilar, né? Nós continuamos a produzir a história. E, estudando a história, nós aproximamos o passado do presente. E dizem que nós podemos não repetir os erros que eventualmente tivéssemos propenso a fazê-lo, justamente por conhecer os erros que já foram cometidos no passado. E uma forma de evitar esses erros é justamente através de uma atividade do diálogo, não é? Nós conversando a respeito de temas que sejam relevantes, tanto os que tenham vivido em, digamos assim, um aspecto publicizado, e há temas que são submetidos ao pensamento por demais, não é? Hoje, por exemplo, nós ainda falamos, quase 50, 60 anos depois da Guerra Mundial e do Holocausto, não é? Nós ainda falamos desse fenômeno como algo que realmente deixou muitas marcas. Mas há outros temas que, às vezes, nós não apreciamos profundamente, e essas dificuldades que são causadas à humanidade e dificuldades que nós queremos, precisamos e, às vezes, até podemos evitar, elas continuam a acontecer. Eu gostaria de indagar do senhor, presidente, com relação a esses projetos na área do estudo da história do direito, como trazer a história, como compatibilizar uma história pessoal. O senhor se referiu a esse aprendizado do italiano. Eu confesso que eu sou descendente, eu diria um tanto quanto longe, porque tenho muito pouca influência da família da Itália que veio para o Brasil. Eu acho que eles têm algo que fez com que a miscigenação fosse por demais rápida e que todos os traços praticamente foram apagados. Claro que a gente tem uma certa facilidade de ouvir muita coisa, de entender muita coisa e de, no subconsciente, não é, fazer essa interpretação e entender as colocações que são feitas pelo italiano. Mas Vossa Excelência estudou italiano, estudou inglês com certeza, morou nos Estados Unidos, morou na Europa, além de ter morado na Europa italiana, mas morou em Londres, né? Então teve uma vivência cosmopolita, eu diria, né? Teve uma participação, viajado que é, estudioso que é, e muito do que aprendemos nos vem dos livros, não é? Graças a Deus que existem os livros. Imagina agora uma pandemia sem livros, nós estávamos, ainda que com toda a tecnologia, mas nós estaríamos realmente submetidos a uma situação, eu diria até, de penúria. Mas como compatibilizar a história com a vivência do hoje em dia? Pode ser até num sistema de comparação. Nós temos ouvido falar da gripe espanhola, das pandemias anteriores que ceifaram a vida de milhares de pessoas, e num universo menor, né? Porque hoje a nossa população mundial já ultrapassou os 7 bilhões de pessoas, mas como a história hoje ainda, e hoje eu acho que mais do que nunca, tem importância para a solução dos problemas atuais. Bem, senhor presidente, talvez esta seja a indagação mais difícil de responder, porque cada povo tem sua história. As histórias, elas tomam caminhos diversos, dependendo do país, dependendo... Mas aqui, em especial na América do Sul, e muito mais especial no Brasil, nós temos um fator demográfico, étnico,
que nos torna diferentes. Não implementamos, ainda não regulamentamos a famosa lei de 1888, chamada de Lei Áurea, que, no meu pobre entender, nem era lei, era um acordo político dos produtores de café, enfim, da elite, e aqueles que queriam desmanchar aquele fator da Constituição do nosso povo. E nem era áurea, porque os motivos que levaram a princesa Isabel, porque seu pai, por razões que também não se sabem, não são conhecidas muito aprofundadamente, na hora estava na Europa. E ele deixou a filha assinar aquele ato que mudava a história. E mudava a história para pior. Porque são duas linhas e a última é revogam-se as disposições em contrário, extinguindo a escravidão. Extinguindo a escravidão deveria ser, para ser semanticamente correto, extinguindo a forma de escravidão, porque a escravidão passou a ser o seio de um sofrimento que ainda hoje as comunidades menos favorecidas sofrem. E o senhor perguntou, o que tem uma coisa a ver com outra? A história com o nosso presente. Está aí, senhor presidente, talvez a maior consequência é porque nós ainda temos castas, nós ainda temos classes que dividem a sociedade brasileira. Quer queiramos ou não, a luta tem sido tímida, a luta tem sido presente, mas não se consegue implementar aquela utopia da extinção da escravidão. Fazendo um corte para que saibam de que se está falando, o senhor falou que a história é para que nós não cometamos os mesmos erros. O senhor disse isso. E disse muito bem, não vamos cometer os mesmos erros. Pergunte isso a Napoleão e a Hitler, quando o senhor puder encontrá-los, e vão ver que eles cometeram o mesmo erro, mesmíssimo, porque enfrentar o general Inverno da Rússia foi o fim da estratégia militar que, na hora, estava em vigência. Os narizes congelavam e perdiam a corrente sanguínea e caíam. Isso aconteceu com Napoleão, um dos maiores estrategistas de que a história fala, embora fosse corso. O fato é que Hitler cometeu o mesmo erro. E cometeu outros erros também. Caiu na estratégia dos aliados, que fizeram tudo para que eles pensassem que o desembarque que começou a vitória na Segunda Guerra seria na Itália.
Seria na África, desculpe, seria na África, quando foi no norte da Europa. Esse erro foi fatal. Então, veja, senhor presidente, que a história não é só história, fato e data, mas é, como diz Schopenhauer, a representação. Aliás, há um livro do Schopenhauer que é imperdível, porque a história o mundo é história, é representação e vontade. O mundo que o senhor está vendo agora, daí, da onde o senhor está, é o mesmo que eu estou vendo daqui. Mas não é o mesmo para o seu interior, para as suas convicções. E acabamos de ver que o senhor crê, e crê muito bem, no valor da história para evitar erros. Por isso, senhor presidente, a sua instituição, ainda há poucos meses, exibiu um webinar, desculpe o português moderno, né? Webinar sobre erro, engano e equívoco. Como são parecidos, como são sinônimos e como se divergem e como se afastam. Então, senhor presidente, a história que o seu instituto discute não é a história simples de datas e fatos, mas sim de consequências. Os historiadores tremem de vergonha quando alguém diz que a história se repete. A história, meus caros amigos, que estão tendo a bondade de ouvirmos, não se repete. A história continua. Nada é igual. A começar pelo que há de mais importante em matéria de observação científica. Com Heráclito, não se atravessa um rio duas vezes. Este fator da história, senhor presidente, para mim, ele é fundamental. Nunca nós vamos passar por este momento outra vez. Podemos repetir tudo igualzinho, mas ele será outro, porque a hora será outra, o sol será outro, a lua talvez venha nos visitar e nós não seremos os mesmos, senhor presidente. Por isso, esta história, a história da observação, ela é importante para que nós vejamos os erros que foram cometidos, não há dúvida, mas nos afastemos dela. Para não me alongar muito, eu estava observando a tez da vice-presidente dos Estados Unidos da América do Norte, o país mais poderoso, e estava olhando o senhor presidente, que ontem fez história, porque atrás dele geralmente tem um homem e uma mulher. E ontem havia duas mulheres, a vice-presidente e a principal do Congresso. A isto, senhor presidente, mostra que a história não se repetiu. A história continuou. Mas eu estava olhando a tez da vice-presidente. A vice-presidente, aqui em nosso país, o IBGE, que está com essa dificuldade da prática do censo, que é talvez o valor mais importante
para que o planejamento e a estratégia, o senhor que é formado nesses conhecimentos, o senhor foi um dos melhores alunos que a Escola Superior de Guerra teve, o senhor está sabendo perfeitamente que ali, naquele instante, se nós olhássemos bem, aquela senhora aqui seria classificada como, no IBGE, branca, porque ela é uma mestiça muito clara e tal. E hoje nós estamos caminhando para uma dicotomia que eu não sei, classificatória, branco e negro. E os japoneses ficam aonde? E os índios ficam aonde? Então, para isto serve a história. Como é que os franceses ficaram tão encantados, mais do que os portugueses, hein? Com os índios, porque um engano, aí olha a importância da semântica. Os portugueses não descobriram coisa nenhuma. O Brasil já estava descoberto há muito tempo, só que não demonstrava interesse. Mas os franceses se encantaram de tal forma com algumas tribos indígenas, em especial os tamoios, e levaram para Paris para mostrar aquele ente humano com duas pernas, dois braços, até falava. Levaram para mostrar esta preciosidade que é o humano diferente. Então, eis aí, presidente, a resposta à sua pergunta: para que a história? Para isso. Não para que nós não cometamos os mesmos erros, mas os cometamos de maneira diferente, talvez menos prejudicial, talvez menos maligna. Mas o que acontecia no século XVI e XVII, com a escravidão, acontece hoje apenas de maneira diferente. E isso é muito importante. E é isso que nós estudamos na instituição que Vossa Excelência lidera. Impressionante a sua capacidade de analisar de modo tão percussiente, tão cuidadoso, né? E com esse modo assim cativante de falar, de ser entendido. Eu sou seu colega de concurso, para minha honra, né? E eu diria seu discípulo, né? Sou um seguidor de muitas das suas ideias, porque eu acho que não se consegue ser um discípulo integral. E prova disso é que nem Jesus Cristo tem discípulos integrais. Até aqueles que se apresentam como seus discípulos, de vez em quando, e esse de vez em quando é muitas vezes também, eles agem de forma absolutamente contrária aos ensinamentos de quem seria, ou de quem eles se confessam, seguidores, discípulos. Mas essa avaliação ela é muito relevante, a meu sentir, na medida em que nós não queremos repetir os erros, embora digam que a história se repete, ou seja, até mesmo os erros que cometemos, às vezes vamos cometê-los novamente, e no exemplo aí do Napoleão e do Hitler e de outros estrategistas, o general Inverno, ele mostrou que as pessoas às vezes não acreditam ou superdimensionam a sua capacidade de vencer obstáculos que às vezes são em determinadas épocas, determinados locais, determinados momentos,
intransponíveis, né? Então, e por isso a gente faz com que a história seja quase que literalmente repetida e venha afirmar que esses fatos, e eu até acredito, eu nem vou, nem acho que eu vou até parar de dizer o que eu ia dizer aqui, que é acreditar na vida em outros mundos, não é? Imagine se nós só teremos esse mundo pequenininho da Terra, com tantos planetas, milhões, né, de planetas, sistemas solares diferenciados, alguns imensos, estrelas e astros incontáveis, mas até acredito que daqui a milhões de anos, os brasileiros, eu sei lá se eles serão brasileiros daqui a milhões de anos, mas os humanos, nem sei como serão também os humanos daqui a milhões de anos, eles poderão se confraternizar, ou conhecer, ou buscar contato com pessoas, ou seres, melhor dizendo, de outros mundos, não é? Quando a gente assiste aos filmes, aos progressos da ciência, quando a gente vê o que existia no passado, o que não existia no passado, que nós temos hoje. Então, como nós estamos aqui agora conversando, não é? E nos entendendo e trocando impressões a respeito daquilo que vimos, ouvimos e que entendemos possam vir a existir, nós realmente reconhecemos que vivemos um admirável mundo novo. Embora com tempos estranhos, como se costuma dizer, ou como nosso eminente ministro Marco Aurélio o declara. Mas, nesse contexto, nós temos um poder judiciário, que agora fala em inteligência artificial, né? Novas tecnologias, um juiz tecnológico, uma máquina que julgará questões que lhe sejam submetidas. Certamente, ainda por um bom tempo, não será a máquina que corrigirá a máquina, mas o homem ainda estará ditando as ordens. E eu lhe perguntaria, aí já é uma prospecção de futuro da história, como trazer essa história do passado para o judiciário e como aferir os resultados. Muitos se confessam humanistas, né? E alguns têm até dificuldades de se apresentarem como humanos. Mas como manter um judiciário, ou até aperfeiçoar o judiciário, com a chegada da tecnologia, da influência, da interferência ou da transformação de um judiciário humano em um judiciário máquina? Essa sua indagação, senhor presidente, ela é irrespondível. Quem responder esta sua... E vou usar a história para responder, hein? Porque quem leu 1984, do George Orwell, que na realidade chamava-se Eric Blair, e nasceu na Índia, em pleno domínio inglês. Bom, o fato é que no seu livro 1984, ele conjectura acerca de um ministério que transformava o passado para adequá-lo à situação presente. Era um ministério, o pessoal recortava coisa que não prestava e tal. É um livro imperdível. Eu não sei o que vai acontecer
Até porque ontem faleceu um dos primeiros astronautas que estiveram na Lua, mas não pisaram, ele não pisou na Lua porque tinha que ficar dentro do aparelho. Então, ele esteve na Lua e não esteve. Veja que, como destino, é interessante, curioso. Ele foi o único astronauta que não pisou na Lua. Ele ficou no aparelho. Ele morreu ontem, com 90 anos, e me deu essa oportunidade. Porque a inteligência artificial, ela vai até certo ponto. Mas existe ainda, senhor presidente, coisas que nós não conhecemos de nós mesmos. Entre elas, o cérebro. O senhor não usa 10% da capacidade deste seu maravilhoso instrumento. O senhor é um gênio, mas o senhor é gênio com 10% da capacidade do seu cérebro. Ele ainda vai mais, ele ainda vai muito mais, eu sei disso, porque nós nos conhecemos há mais de 30 anos e eu sei exatamente o que eu estou dizendo. E existe, senhor presidente, algo que nós não podemos explicar, que se chama alma. O que é a alma? Como nós podemos explicar a alma? Enquanto nós não tivermos a capacidade, não integral, porque isso seria, para os nossos séculos vindouros, impossível conhecer toda a capacidade cerebral. Seria impossível. Nos séculos que vêm, um ou dois, talvez. Mas a alma precisa de valores abstratos em que muito pouca gente acredita. E a alma, ela vai acompanhar a inteligência artificial e vai superá-la, porque a sua ação depende deste órgão que nós temos e que não conhecemos. Parece até aquela poesia de Vicente Carvalho, santista, que fala que felicidade existe sim, só que sempre a pomos onde não estamos e sempre estamos onde a pomos. Então, o fato é que... Eu estou falando isso porque eu trabalhei durante uns pouquíssimos anos, trabalhei, mas somos amigos há mais de 60. Um advogado, o Arlindo Elias Filho, e eu tenho como vice-presidente quem deveria ser o presidente, que é o Marco Fantinato. Marco Fantinato é uma das cabeças mais capazes do nosso meio. Ele tem um livro fundamental, onde ele explica, no qual ele explica que a última flor do lácio é apenas uma utopia, porque, a rigor, a língua portuguesa, ela não veio diretamente do latim. Vem do latim, mas não diretamente. Ela vem do galego. E ele conta essa história através dos visigodos, que introduziram o direito romano na Península Ibérica. Veja quanta coisa que nós pensamos de uma forma e elas são de outra. A inteligência artificial, senhor presidente, ela é apenas um momento
da ciência, um momento da evolução. E esta evolução vem sendo buscada ainda no nosso século por livros como esse, A Evolução do Direito. Esse livro aqui foi escrito por um alemão que todos nós conhecemos muito bem, que é von Behring, e ele fala a evolução do direito. Ele jamais poderia imaginar a inteligência artificial. Jamais poderia imaginar. Então eu leio o livro e me divirto com quem diz, poxa, ele não pensou nisso? Então, como é que vai acontecer? E disso eu tenho certeza. Nós não vamos fugir da inteligência artificial. Nós vamos tê-la como instrumento, mas nunca o instrumento definitivo, porque nós teríamos que ressuscitar Freud para que ele explicasse o que ele conseguiu colher da alma. E eu posso lhe responder, foi muito pouco. É verdade. É verdade. Enquanto temos alma, pelo menos temos a expectativa de que essa alma estará liberada para nos ditar os caminhos, nós vamos seguindo em frente. Mas não me parece que teremos vida fácil. E eu digo para nós, desembargador, que somos jovens sexagenários ou septuagenários, e acredito que alguns com mais facilidade de apreender, de se adaptar ao novo, e outros com mais resistência, com mais inconsistência quanto à validade do novo direito que se aproxima ou dos novos julgadores que vão assumir aí os postos em muitos casos, né? Se esses instrumentos e essas modificações, elas são por demais rápidas, não é? Hoje nós ouvimos a música que o Spotify manda, nós vemos os filmes que a Netflix seleciona, não é? Claro que existe o elemento ideológico que ao selecionar o que nós devemos ouvir ou o que nós devemos cantar ou em que nós devemos crer, nós somos influenciados por aqueles que ainda organizam essas ferramentas, esses instrumentos, não é? E há de ser assim, acredito que para sempre. Mas como essas modificações elas têm vindo tão rapidamente, não é? E eu digo rapidamente, os jovens mais impacientes acham que deve estar demorando muito. Esse mundo já poderia ser outro e nós já poderíamos ter essas alterações substanciais que os escritores visionários, os pensadores de um passado não muito distante preconizavam para que nós estivéssemos vivendo em 2021 ou 2001, nessa odisseia do espaço ou em outras odisseias dessa vida moderna. Mas, enquanto temos a capacidade de pensar, ou enquanto temos a liberdade de pensar, ou se ainda não podemos pensar em tudo que queremos, mas se existem fatores que nos submetem a um rígido controle social,
como a pandemia, não é? Que veio não sei de onde, não sei por quê, e por que se multiplica tanto, e por que se modifica essa mutação e de primeiro tipo, de segundo tipo, de terceiro, em um determinado ambiente, não é? Então, se nós vivemos esse controle, aqui somos submetidos pela vontade das autoridades e ainda com as resistências dos que pensam diferente, e esses nós devemos entender que existem, existirão e haverão de existir em todo o tempo. Não é? Quando lemos aqueles livros aos quais o senhor se referiu, nós sempre tivemos os insatisfeitos. Nós sempre tivemos aqueles que resistiram, e a resistência, ela evidentemente valoriza os resultados, principalmente quando se consegue entrar no campo do diálogo, do entendimento, da tolerância ao que o outro pensa, né? Da capacidade de ouvir, mas também na capacidade de resistir àquilo que consideramos excesso, ou aquilo que os extremistas consideram excesso, não é? Porque nós sempre pensamos na ideia da linha, com um centro, uma esquerda e uma direita, e não topograficamente falando, mas ideologicamente pensando, e essa ideologia ela pode ser de todos os tipos possíveis, religiosas, econômica, financeira, moral, né? E assim por diante, mas nós sempre discutindo, pensando, interagindo para chegar a um resultado que seja plausível ou para que seja possível viver em sociedade. Eu gostei muito dessa nossa conversa, eu sei que nós poderíamos ficar aqui por um tempo muito mais longo, mas nós temos esse projeto a que nos propusemos, trazê-lo, ouvi-lo, e o senhor foi o primeiro, e sem dúvida, eu acho que pelo menos comigo foi o primeiro a ser ouvido a respeito desses temas. E esses temas nós sabemos que eles são infinitos, né? As discussões, elas podem se projetar no tempo sem limite da capacidade que o ser humano tem de raciocinar, e a todo raciocínio se põe antolhos, não é? Que nos obrigam a virar para a direita ou para a esquerda. E isso é muito bom, porque se nós apenas olharmos em uma direção, nós não estaremos vendo o que está ao nosso redor. Eu cumprimento Vossa Excelência, eu agradeço Vossa Excelência e eu abro a oportunidade a Vossa Excelência para as suas considerações finais, inclusive para falar dos seus projetos para o futuro, e acho que o projeto é sempre para o futuro, essa é uma redundância, mas dentro do grupo de estudos da história do direito, o que nós podemos ter para os próximos dias, para os próximos meses ou até para os próximos anos dentro dessa fonte inesgotável que é conduzida por Vossa Excelência. Eu estou preocupado, senhor presidente, em que os nossos colegas de primeiro e segundo grau, os magistrados, né? E nós sabemos o quanto o magistrado de primeiro grau é mais magistrado do que o de segundo. Nós sabemos, né? Mas o fato é que eu não sabia, o senhor usou o seu poder de planejador e estratego. O senhor é dono de uma estratégia admirável, porque o senhor me chamou para eu ser entrevistado e acabou me dando aula. Eu estou aqui embevecido, ouvindo o que Vossa Excelência falou e como é importante que nós peçamos
nos nossos colegas que, às vezes, deixam escapar as suas convicções, as suas representações de Schopenhauer e julgam de acordo com a lei, mas sem fazer justiça. Esta é que é a verdadeira lua desta noite escura. Eu tenho visto luas aqui maravilhosas. E esta lua, que é tão pequena diante das milhares, não, são milhões de galáxias. Ou seja, nós estamos muito, mas muito aquém do nada. E nós precisamos ser humildes de aproveitar o que nos foi dado de conhecimento. E, copiando Eliot, o homem tão inteligente quanto Vossa Excelência, ele dizia: o que fizemos da informação que não a transformamos em conhecimento? O que fizemos do conhecimento que não o transformamos em sabedoria? Hoje aqui nós estamos convidando os nossos colegas a usarem de sabedoria e não julguem a causa por algo que não esteja na lei. Aliás, o artigo 20 da hoje, que antigamente era a lei de introdução ao Código Civil, né? A lei hoje é de introdução ao direito nacional, né? O artigo 20 merece uma leitura e uma releitura, porque dentro dele está: juiz, não olhe a cor do réu, não olhe a crença do rico, não deixe o pobre mal vestido aborrecê-lo com as suas vestes absolutamente criticáveis. Faça justiça. Dê direito a quem tem. E hoje, senhor presidente, nós estamos nos aproximando deste ideal. Eu tenho visto, e para terminar, pessoas que não leram o preâmbulo da nossa Constituição. Em determinadas turmas para quem eu tenho falado, eu pergunto sinceramente: quem leu aqui o preâmbulo da Constituição? Houve uma turma em que uma pessoa levantou o dedo e disse: eu li. Porque eu fiz um concurso sobre o preâmbulo. Aí eu tive que ler. O resto não leu. Porque se nós formos ler o preâmbulo da Constituição, ao falar em igualdade, ao falar em proteção, enfim, nós ainda somos utópicos. E o senhor está se aproximando da utopia. Mas vou lhe dizer com toda certeza, a utopia é utopia porque é inalcançável. O que ela quer do senhor, de mim, dos colegas, de todos, é que nós a busquemos e que neste caminho nós façamos pelo menos o bem e nos sintamos o mais possível felizes. É o que eu desejo ao senhor, aos seus comandados, a essa gente que permite que nós sejamos vistos, e aos nossos colegas, e a todo ser humano, e a todo ser
Eu estou pensando na cadela da minha filha, que é tratada com um carinho humano. E os animais são protegidos, aí está a lei de proteção dos animais. Então, eu hoje levo daqui as suas lições, que o senhor mais deu, sem cobrar nada, a não ser que eu o compreendesse. Senhor presidente, eu o compreendi. Muito obrigado, desembargador Antônio Carlos Torres, não é? E eu tenho certeza que as novidades que nós traremos para os nossos associados do ponto de vista prático, e nesse ponto de vista prático, quando eu me refiro, é apenas ao tema, porque o tema é uma espécie de chamariz. E por trás de um determinado tema, vêm as informações históricas, vem esse conhecimento e, acima de tudo, vem essa sabedoria que nós buscamos. Porque o nosso interesse é continuar em busca da prática ou da realização dessa utopia. Agradeço, o IMB agradece, nós nos sentimos muito honrados por tê-lo como nosso diretor, como nosso associado e eu especialmente por tê-lo como meu amigo. Muito obrigado e que estejamos juntos.